Você já percebeu que nos primeiros anos investindo, parece que o dinheiro mal se mexe? Você coloca 500 rales por mês, espera ansioso e no final do ano tem apenas alguns milhares a mais. A sensação é de frustração, como se todo o esforço não valesse a pena. Mas eu preciso te contar um segredo que mudou completamente minha visão sobre investimentos. Existe um ponto de virada nos investimentos que ninguém te conta. Um momento mágico onde tudo muda. E esse momento acontece exatamente quando você atinge a marca dos 100 mil dólares investidos. Antes disso, você está basicamente empurrando uma pedra gigante montanha acima. Depois disso, a pedra começa a rolar sozinha cada vez mais rápido. Sabe o que é mais impressionante? Depois dos 100 mil dólares, seus investimentos podem render em um único mês mais do que você conseguia economizar em um ano inteiro. Parece mágica, mas é pura matemática. É o efeito dos juros compostos finalmente mostrando sua verdadeira força. A maioria das pessoas desiste antes de chegar lá. Elas olham para o saldo de 10 mil, 20 mil, 30 mil e pensam, isso nunca vai me levar a lugar nenhum. Elas não entendem que estão apenas na fase de preparação, construindo a base para a explosão que está por vir. É como plantar uma árvore. Nos primeiros anos você vê apenas um broto frágil, mas de repente ela cresce exponencialmente. Hoje, eu vou te mostrar exatamente por que os 100 mil são o ponto de virada, quanto tempo leva para chegar lá e o que acontece depois que você cruza essa linha. Se você está começando agora ou já tem alguns milhares investidos, prepare-se porque o que você vai descobrir vai mudar completamente sua motivação para investir. Vamos lá. Antes de continuar, eu preciso te pedir 3 coisas importantes que vão me ajudar muito. Primeira coisa, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Eu posto conteúdo toda semana sobre investimentos, educação financeira e como construir riqueza do zero, e eu não quero que você perca nenhum vídeo. Segunda coisa, deixa aquele like maroto aqui embaixo. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que precisam entender sobre o poder dos juros compostos. Quanto mais likes, mais pessoas conseguimos impactar com informação de qualidade sobre finanças. E terceira coisa, e essa é super importante, escreve aqui nos comentários de qual cidade e país você está assistindo esse vídeo. Eu adoro saber de onde são as pessoas que acompanham o canal. Tem gente de todo o Brasil e até de outros países de língua portuguesa. Escreve aí, assistindo de São Paulo, Brasil, ou assistindo de Lisboa, Portugal. Vamos criar uma corrente gigante de pessoas interessadas em educação financeira. Além disso, eu quero que você comente qual é o seu objetivo financeiro. Você quer chegar nos 100 mil, nos 500 mil, no primeiro milhão? Ou compartilha aí embaixo, porque quando a gente escreve nossos objetivos, eles se tornam mais reais e tangíveis. E você vai ver que tem muita gente com objetivos parecidos com os seus. Agora sim, com tudo isso feito, vamos mergulhar fundo no assunto. Vamos entender a matemática por trás desse fenômeno e, mais importante, vamos traçar o caminho prático para você chegar lá. Preparado? Então bora! Vamos começar com números reais para você entender exatamente o que eu estou falando. Imagina que você consegue investir R$ 1.000 por mês. É um valor significativo, eu sei, mas vamos usar esse exemplo para facilitar as contas. Se você investe menos, o princípio é exatamente o mesmo, só demora um pouco mais. Com R$ 1.000 por mês, há uma taxa de 10% ao ano, que é uma expectativa razoável para investimentos de longo prazo. Quanto tempo você acha que leva para chegar aos primeiros 100 mil? A resposta vai te surpreender. Aproximadamente 6 anos e meio. Isso mesmo, mais de 6 anos investindo religiosamente todo mês. Agora vem a parte interessante. Nesses 6 anos e meio, você vai ter colocado do seu bolso cerca de 78 mil. O restante, apenas 22 mil, veio dos juros.
Percebe o problema? Você ralou durante mais de 6 anos e os juros contribuíram com menos de 1/3 do resultado. Parece injusto, não é? Mas calma, a história está só começando. Vamos avançar agora para os próximos 100.000. Ou seja, quando você vai de 100.000 para 200.000, mantendo os mesmos 1.000 por mês e a mesma taxa de retorno. Sabe quanto tempo isso leva? Apenas 4 anos e meio. 2 anos a menos que os primeiros 100.000. E aqui está o pulo do gato. Desses 100.000 adicionais, você colocou apenas 54.000 do bolso. Os outros 46.000 reais vieram dos juros trabalhando para você. Percebe a diferença? Nos primeiros 100.000, os juros contribuíram com 22%. Nos segundos 100.000, eles contribuíram com 46%. Sua contribuição pessoal continua a mesma, mas os juros quase dobraram de participação. Agora seu dinheiro está começando a trabalhar de verdade para você. Mas espera que fica melhor. Os terceiros 100.000, levando você de 200.000 reais para 300.000, levam apenas 3 anos e 4 meses. E agora, os juros contribuem com mais da metade do valor. Você coloca 40.000 reais do bolso e os juros colocam 60.000. Pela primeira vez, seu dinheiro está trabalhando mais do que você. E quando você vai de 300.000 reais para 400.000? Apenas 2 anos e 8 meses. Nesse ponto, você está colocando 32.000 reais do bolso e os juros estão colocando 68.000. Seus investimentos estão gerando mais de 2 vezes o valor que você está contribuindo ativamente. Agora você entende por que eu digo que os 100.000 reais são o ponto de virada? Porque é a partir daí que a bola de neve realmente começa a rolar. Antes disso, você é o motor principal. Depois disso, os juros assumem o volante e você vira apenas o passageiro que adiciona combustível. Tem uma frase famosa atribuída a Charlie Munger, o bilionário parceiro de Warren Buffett, que diz: "O primeiro 100.000 é uma cadela, mas você precisa fazer isso. Eu não me importo com o que você precisa fazer. Se é caminhar por toda parte e não comprar novos casacos ou qualquer outra coisa, mas é preciso ter os 100.000. Ele está falando exatamente disso. A fase até os 100.000 reais é a mais difícil psicologicamente. É onde você precisa de mais disciplina, mais foco, mais sacrifício. Porque os resultados ainda não são espetaculares. Você está plantando, regando, cuidando, mas a árvore ainda é pequena. Muita gente desiste nessa fase porque não vê o crescimento exponencial que está por vir. Mas se você perseverar, se você continuar investindo mês após mês, mesmo quando parecer que não está saindo do lugar, você vai chegar ao ponto onde a mágica acontece. E aí tudo muda, completamente. Agora que você entendeu a matemática por trás dos primeiros 100.000, vamos falar sobre o que realmente acontece depois que você cruza essa linha. E eu te garanto que vai ser ainda mais impressionante do que você imagina. Vamos continuar com nosso exemplo de 1.000 por mês e 10% ao ano. Quando você tem 100.000 reais investidos, esses 100.000 vão render aproximadamente 10.000 reais em um ano só de juros. Isso significa que seu patrimônio está crescendo 833 reais por mês, sem você fazer absolutamente nada além das suas contribuições regulares. Percebe o que isso significa? Você contribui com 1.000 reais, mas o crescimento total é de 1.833 por mês. Seu patrimônio está crescendo 83% mais rápido do que suas contribuições. Você está finalmente tendo um sócio poderoso trabalhando ao seu lado. Quando você chega em 200.000 reais, esse sócio começa a ficar ainda mais generoso. Agora são 20.000 de juros por ano, ou aproximadamente 1.666 por mês. Você coloca 1.000 reais e o crescimento total é de 2.666 mensais. Seu patrimônio está crescendo 166% mais rápido que suas contribuições. É quase 3 vezes mais. Mas a verdadeira mágica acontece quando você atinge 500.000. Nesse ponto,
Seus investimentos renderão cerca de 50 mil reais por ano, ou mais de 4 mil reais por mês. Mesmo que você pare de contribuir completamente, seu patrimônio continua crescendo sozinho em uma velocidade impressionante. Em 5 anos, mesmo sem adicionar um centavo, você terá mais de 800 mil reais. E quando você chega no primeiro milhão? Agora estamos falando de aproximadamente 100 mil de rendimentos por ano. Isso é 8.333 por mês sem mover um dedo. Muita gente vive bem com menos do que isso. Você literalmente pode viver dos rendimentos sem nunca tocar no principal. Aqui está outro número que vai explodir sua cabeça. Se você começar do zero e investir R$ 1.000 por mês, vai levar aproximadamente 6 anos e meio para os primeiros 100 mil. Mas do zero até 1 milhão, cerca de 20 anos. Parece muito tempo, certo? Mas olha isso. Desses 20 anos, você passou 6,5, quase 1/3 do tempo, só para chegar aos primeiros 10% do caminho. Os 90% restantes da jornada levam apenas 13 anos e meio. Isso é o poder da exponencialidade. O crescimento não é linear, é exponencial. Os últimos 500 mil levam menos tempo para acumular do que os primeiros 50 mil reais. É contraintuitivo, mas é exatamente assim que funciona. E tem mais um aspecto psicológico importante aqui. Quando você vê seu patrimônio crescendo 5 mil, 10 mil, 15 mil em um único mês, algo muda dentro de você. Você finalmente entende, não só intelectualmente, mas emocionalmente, o poder dos investimentos. Você vê que isso funciona de verdade. Esse entendimento emocional te motiva a economizar ainda mais. Talvez você encontre formas de aumentar suas contribuições de R$ 1.000 para R$ 1.500 ou R$ 2.000 por mês. Talvez você fique mais atento a gastos desnecessários, porque agora você entende o custo de oportunidade real de cada compra. Cada R$ 100 que você gasta hoje são R$ 100 que não estarão trabalhando para você pelos próximos 20, 30, 40 anos. A uma taxa de 10% ao ano, 6 investidos por 30 anos se transformam em quase 1.750. Aquele tênis de R$ 1.000 que você comprou por impulso são $17.500 do seu futuro que você acabou de abrir mão. Quando você tem R$ 10.000 investidos, essa matemática parece abstrata e distante. Quando você tem R$ 100.000 investidos e está vendo o crescimento exponencial acontecer na sua frente, mês após mês, essa matemática fica muito real. E isso muda completamente seu comportamento com dinheiro. É por isso que sempre digo, a maior transformação não acontece na sua conta bancária. Acontece na sua mentalidade. E essa transformação de mentalidade geralmente acontece quando você cruza aquela marca mágica dos primeiros 100 mil investidos. Então, recapitulando tudo que vimos hoje, os primeiros 100 mil são difíceis, demorados e frustrantes. Eles exigem sacrifício, disciplina e uma visão de longo prazo que pouca gente tem. Mas eles são absolutamente essenciais. São a fundação de tudo que vem depois. Depois dos 100 mil reais, a jornada fica exponencialmente mais rápida e mais fácil. Seus investimentos começam a trabalhar mais do que você. O tempo para acumular cada 100 mil reais adicional diminui. E você finalmente experimenta o verdadeiro poder dos juros compostos que tanto ouviu falar. Minha dica final para você. Foque obsessivamente em chegar aos primeiros 100 mil. Corte gastos desnecessários. Aumente sua renda. Invista todo mês, sem exceção. Mesmo que seja difícil, mesmo que pareça que você não está saindo do lugar, continue. Porque do outro lado dessa barreira existe uma realidade financeira completamente diferente esperando por você. E me conta aqui embaixo, quanto você já tem investido hoje?
Você está perto dos 100 mil, já passou dessa marca? Compartilhe a sua jornada nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa entender isso. Um abraço e até o próximo vídeo.